Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao nosso segundo dia da Semana do Meio Ambiente do Parque Estadual do Rio Vermelho. Hoje eu sou a Adriana, sou a coordenadora do parque, né? E aqui estão presentes os meus colegas, né? Meu gerente, Aurélio, Rogério, e os nossos convidados para hoje, para a nossa conversa, que a gente vai falar sobre a trilha do longo curso com o Richard, que depois ele se apresenta, e vamos falar também sobre os valores culturais da natureza e áreas protegidas com a Érica, né? Depois a gente abre a palavra para cada um. Então, para quem está nos ouvindo, né, pelo YouTube, todas as palestras elas são transmitidas pelo Semana do Meio Ambiente do PAERV no YouTube do IMA. Então, sejam bem-vindos. Eu passo a palavra agora ao nosso gerente, Aurélio, para dar boas-vindas. Abre o microfone, Aurélio, por favor. Ok. Boa tarde a todos. Parabéns por essa organização, né, desta grande equipe aí que o Parque Estadual do Rio Vermelho tem, né, que está engajada, preparou todo esse evento para a semana. E hoje, né, com um grande assunto, né, grandes assuntos, né, que são a trilha do longo curso, mais uma atividade a ser implantada no Parque Estadual do Rio Vermelho, que nós estamos apostando aí um sucesso na implantação dessa trilha, e também a palestrante aqui, a Érica, que vai trazer aí valores culturais da natureza e áreas protegidas, né? Então, o que nós esperamos é que tenha sido uma palestra bem tranquila, que nossos palestrantes fiquem muito tranquilos, estão entre amigos, né? E serão muito bem-vindos. O IMA está sempre de portas abertas, né? E juntos, com certeza, nós vamos fazer esse parque brilhar, né? Porque é isso que nós estamos apostando. É o envolvimento da comunidade do entorno, né? E trazer cada vez mais novidades boas para que esse parque seja reconhecido mundialmente, né? Ele tem essa potencialidade, nós acreditamos e vamos juntos fazer isso acontecer. Bom trabalho a todos. Obrigada, Aurélio. Então, é super bom assim ter palavras positivas, né? Porque a gente sabe que o desafio com a gestão de unidade de conservação é todo dia, né? A gente vai dando passos cada dia, né? Então, eu passo a palavra para o Richard, falar um pouquinho sobre ele e falar um pouquinho do que é essa trilha de longo curso e da onde que surgiu essa ideia, né? Com você, Richard. Obrigado, Adri. Boa tarde a todos. Boa tarde, Aurélio. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Érica. É uma satisfação estar aqui hoje, então queria agradecer muito ao convite, né, da equipe de gestão do Parque Estadual do Rio Vermelho, agradecer ao gerente Aurélio pela oportunidade de estar aqui hoje falando um pouco sobre esse trabalho que está iniciando, né, que já vem acontecendo aí de forma voluntária já há alguns anos, né, e que agora temos então um projeto, né, uma parceria, digamos, mais profissional entre o Instituto Saracura e o Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina. É uma satisfação ver a Érica aqui mais uma vez, conheci ela num evento de parques da IUCN em Lima, no Peru, então uma grande satisfação te encontrar, sempre ouço notícias suas por meio da nossa presidente, a Andréa de Oliveira, então estou muito contente aí de estar entre amigos aqui hoje, e isso nos ajuda a não ficar nervoso, né, Aurélio? Para que a gente possa fazer uma palestra com tranquilidade e que todos possam nos ouvir e, num segundo momento, que a gente possa interagir, né? Estamos todos aí aprendendo a lidar com essas novas ferramentas aí nessa situação de pandemia, mas acho que a gente tem que manter o otimismo e que
todos vamos superar aí com vacina para todos. Em breve estaremos todos interagindo e curtindo a natureza com todas as belezas que o Parque Estadual do Rio Vermelho tem para oferecer para a sociedade como um todo, né? Não só os moradores de Florianópolis, mas, obviamente, sobretudo os moradores e as comunidades que vivem no entorno do parque, né? Mas, sendo Florianópolis uma cidade turística, né? Acredito que todos os atrativos que a gente tem no parque fazem parte aí de digamos assim, um roteiro mais amplo, né? Onde a gente tem pessoas do Brasil inteiro e até de outros países, né? Visitando a Ilha da Magia. Bom, desculpe, eu acabei esquecendo de me apresentar. Eu sou engenheiro sanitarista e ambiental, né? Tenho mestrado nessa área também, da engenharia ambiental, pela Federal de Santa Catarina. Atualmente, eu sou coordenador regional do Estado do Mato Grosso, pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM, e sou também conselheiro, né, do Instituto Saracura. Fui vice-presidente do Instituto durante muitos anos e sigo como conselheiro e participando ativamente aí né, desse projeto, dessa iniciativa da trilha de longo curso. Continuo residindo aqui em Florianópolis e provavelmente ficarei por aqui ainda pelo menos até o final desse ano. E sou, acima de tudo, um grande entusiasta das trilhas de longo curso, né, de todo esse movimento brasileiro pelas trilhas que vem se intensificando nos últimos anos. Conheço grande parte das principais trilhas de longo curso que a gente tem no Brasil, né, como, por exemplo, lá no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, a travessia de Petrópolis-Teresópolis, a famosa trilha Transcarioca, que atravessa a cidade do Rio de Janeiro de ponta a ponta, né, desde o Pão de Açúcar até a região oeste ali da Barra de Guaratiba, e né, as travessias que a gente tem no Cerrado, no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, e tantas outras travessias maravilhosas que a gente tem no Brasil e no mundo também, né? É uma atividade que realmente me encanta e que eu espero poder contribuir com a estruturação dessa trilha de longo curso no Parque Estadual do Rio Vermelho, mas também pensando na possibilidade de uma trilha aí de cerca de 100 quilômetros que vai ligar, no futuro próximo, toda a ilha de Santa Catarina, né? Desde ali do sul da ilha até a Praia de Canasvieiras. Essa que é a nossa ideia de trabalhar em conjunto, né, com comunidades, com a Floran, com o IMA, o ICMBio, e todos com a Rede Brasileira de Trilhas de Longo Curso, né, e todos em uma grande parceria digamos, para alavancar esse tipo de atividade ao ar livre no Brasil, que tem um grande potencial. Ela já acontece, mas acredito que pode crescer muito nos próximos anos. Então, agora eu vou compartilhar a tela para apresentar alguns slides e poder ilustrar um pouco dessa apresentação. Agora eu estou vendo só a apresentação, vocês conseguem ver? Sim. Excelente, obrigado. Qualquer problema, por favor, me comuniquem aí pelo microfone, que agora eu não vejo mais nem vocês e nem o chat aqui, tá bom? Bom, então, a trilha de longo curso do Parque Estadual do Rio Vermelho, ele foi um projeto que iniciou a costura dele, digamos assim, com um marco que a gente teve, né, de um curso sobre manejo e sinalização de trilhas. Né? A gente teve a presença de uma pessoa que é uma referência, o Pedro Menezes, e que veio até Florianópolis, né, para ministrar um curso sobre isso, junto com a equipe dele, na época, né, da coordenação geral de uso público e negócios do ICMBio, né? A gente tinha lá o Paulinho, que também é catarinense, a Larissa, né? E várias pessoas aí do ICMBio que vieram contribuir, e obviamente, né, vários atores aí que estão trabalhando pelo desenvolvimento das trilhas em Santa Catarina. A gente tem o pessoal lá na APA da Baleia Franca,
que veio também, né, alguns servidores do Parque Nacional de São Joaquim, onde a gente tem lá o Caminho das Araucárias sendo estruturado, né, várias pessoas de Florianópolis, de ONGs ambientais, o pessoal da Floran, enfim, um grande conjunto de atores e parceiros, né, que tiveram essa interação no curso que a gente fez. Foram 2 dias de curso, né, um dia mais teórico e um segundo dia mais prático, com a participação também, é importante lembrar, do programa Roteiros do Ambiente, né, que é um programa aí das trilhas, coordenado pela Floran, mas com a participação de várias ONGs e consultores, voluntários, enfim, um grande grupo que trabalha com esse tema das trilhas em Florianópolis, e também a participação, né, do Instituto Saracura, o qual eu represento aqui hoje, a IUCN, que nos ajudou no desenvolvimento, né, dessa ideia, dessa proposta, a IUCN Brasil. O Instituto Saracura é membro da IUCN no Brasil, já desde 2012, a Universidade Federal de Santa Catarina, por meio do Observatório de Áreas Protegidas, coordenado pelo professor Orlando, né, com vários pesquisadores aí que trabalham com o professor Orlando, a Rede Brasileira de Trilhas de Longo Curso, né, que é uma rede que vem buscando essa articulação nacional de um sistema brasileiro de trilhas de longo curso, e o ICMBio, que também, como eu já falei, esteve presente nesse curso e também nos auxiliou na construção dessa proposta, né? E, obviamente, o Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina, com a participação da equipe de gestão do Parque Estadual do Rio Vermelho. Esse curso, se não me falha a memória, foi em 2019, então desde 2019 que a gente vem trabalhando em parceria, né, e desenvolvendo essa ideia, amadurecendo, né, os conceitos, o traçado, a forma de participação, enfim, todas as possibilidades que a gente tem aí com esse projeto. Aí uma foto, né, dentro do Parque Estadual do Rio Vermelho, ali a Adriana e eu, a gente acaba virando um pontinho no meio desse maravilhoso campo de duna, né? Então aí a gente já começa a ter uma ideia do potencial de beleza cênica que a gente tem ao longo desse traçado. Passando aqui, só um segundo, vamos ver se vai passar, se o computador vai contribuir. Aí. Acho que passou mais. Passou, sim. Só um segundo, pessoal, que deu uma travadinha aqui, só um segundinho. Bom, não estou conseguindo abrir, então vamos seguir. Bom, acho que uma questão que faz parte, né, de toda uma geração que vem convivendo com todas essas ferramentas, essas novidades, né? Outro dia eu até fiz um post muito engraçado no Instagram, porque eu estava feriado, né? Estava fazendo faxina aqui de Corpus Christi, limpando umas coisas, jogando algumas coisas fora, mandando para reciclagem, né? E aí eu achei um álbum de fotografias, né? Enfim, da minha juventude, da minha adolescência, quando eu tinha ali 16, 17, 18 anos, e várias fotos de máquina fotográfica na época que a gente usava rolo, né, na máquina fotográfica, e eu parei para pensar, nossa, tudo bem, né, não sou tão novo assim, faz aí 20 anos isso, né, mas assim, naquela época não tinha, né, o telefone celular que a gente usa hoje, ou, né, o próprio notebook que tantas pessoas usam com tanta frequência hoje em dia. Então, isso tudo é a nossa geração, né? A grande mudança foi na nossa geração, e a gente passou, assim, de um ambiente que se usava muito pouco essas ferramentas para um ambiente que a gente está usando muito, né? Computadores, iPads, celulares, smartphones. Então, isso tudo tem causado, né, alguns transtornos, até algumas doenças, pelo fato de a gente passar muito tempo na tela, seja da televisão, seja desses aparelhos que eu já citei, né? Então, esse pesquisador, o Richard Louv, meu xará, né, ele mapeou uma doença que ele chamou de déficit de falta de natureza, né? Então, o
déficit de natureza vem causando problemas de desordem psíquica, né, e cognitiva, e muitas crianças, né, que vivem em apartamentos, que não têm contato com a natureza, estão desenvolvendo problemas cognitivos pela falta de contato com a natureza, né? Então, esse autor ele chama atenção para uma espécie em extinção, que ele considera que são as crianças que brincam na natureza, que têm contato com o solo, com as plantas, com os animais, né? Muitas e muitas crianças, a maior parte das crianças no mundo hoje, não tem mais esse contato com a natureza, que é tão importante para a gente se conectar, para a gente se entender enquanto parte da natureza, né? E não como algo que está fora da organização de todos os ecossistemas que fazem parte da nossa vida, né? Então, essa é uma questão bastante séria, né? A falta de contato, e não só de crianças, né? Mas também de adolescentes, adultos, enfim. Esse é um problema, né? Mas, por outro lado, o contato com a natureza, ele traz diversos benefícios para a saúde física e mental das pessoas, né? Então, aqui eu listei alguns desses benefícios, né? Ele previne a depressão, melhora a qualidade do sono, melhora a produtividade profissional, reduz o estresse, melhora a autoestima, reduz o risco de doenças cardíacas, aumenta a criatividade, né? Então, são tantos benefícios, né, e que a ciência vem demonstrando e comprovando, né? Tem algumas culturas milenares que já sabem desses benefícios, como, por exemplo, a cultura japonesa, né, onde eles têm um termo, que eu não me recordo agora o termo exato, mas eles chamam de banho de floresta, né, que muitas pessoas fazem uso desse banho de floresta, né? Então fazem trilhas, fazem meditação, caminhadas, né? Enfim, esse contato com a natureza já é uma coisa bastante cultural e incorporada, né, por toda uma cultura. Aqui alguns programas governamentais que já incluem essa questão do contato com a natureza como uma questão governamental, porque além de ser uma iniciativa, né, dos órgãos de gestão de áreas protegidas, é também uma iniciativa de saúde pública, né? À medida que você tem pessoas mais saudáveis, você tem uma redução nos seus gastos governamentais, gastos públicos, né, que é o dinheiro dos impostos da população, da sociedade como um todo, e que quando você tem uma população mais saudável, você reduz os custos, né, relacionados a todas aquelas doenças que eu comentei, que o contato com a natureza traz como benefício, né? Então, você tem a redução de problemas cardíacos, você tem a redução de problemas relacionados à saúde mental, e com isso você tem uma economia financeira mesmo, né, de órgãos públicos com relação a esse tipo de investimento, de programas, né? No Brasil, por exemplo, a gente tem o SUS, né, que é um programa fantástico, né, de saúde pública e gratuita para toda a população. Aqui, né, um exemplo do Canadá também, né, esse termo que é muito interessante, né, que é parques saudáveis, pessoas saudáveis, né? Então, a relação de você ter parques com uma boa gestão, né, ou seja, parques que conseguem conservar a biodiversidade, que conseguem promover o uso público sustentável, e isso impacta diretamente na saúde da população, né? Então, muito legal essa relação, a saúde dos parques e a saúde da população, né? E aí no Brasil, como eu falei, né, a gente tem aí 2 exemplos de parques incríveis, um em Santa Catarina, que é o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, que tem lá a Travessia do Tabuleiro, e a minha direita, né, acredito que esteja à direita de vocês também, o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, que é uma das travessias mais belas e mais famosas do Brasil, né? Aqui ao fundo, não sei se vocês conseguem ver a flechinha do meu mouse, mas aqui ao fundo é o famoso Dedo de Deus, né? E nessa travessia a gente tem uma visão fantástica de cima para baixo no Dedo de Deus, né? Então é uma altitude ali pouco acima dos 2.000 metros, se não me engano, né? Mas é uma altitude bastante grande, e no Rio de Janeiro tem geada e tem temperaturas abaixo de 0, por incrível que pareça. Esse dia mesmo, a gente enfrentou 2 graus negativos de manhã cedo, vendo o sol nascer num abrigo aí da travessia do Parque Nacional da Serra dos Órgãos. E alguns itens que são fundamentais das trilhas de longo curso, né? Elas
promovem a aproximação das pessoas da natureza com as unidades de conservação, né, tem essa capacidade de conectar as paisagens, então ligando diferentes unidades de conservação, né, seja por meio de propriedades particulares, seja por meio de estradas e caminhos, né, a questão do lazer e da recreação, né, então o fato de caminhar na natureza é um momento de lazer, um momento de a gente esparecer um pouco essa vida que a gente tem, né, de trabalho no dia a dia. Como eu já falei, a questão da saúde pública é fundamental, né, e o contato com a natureza traz o fortalecimento da imunidade, né, respirar um ar puro também fortalece toda a nossa parte respiratória, enfim, é uma infinidade de benefícios, né. E a questão da geração de renda, né, a gente, com as trilhas de longo curso, a gente consegue acessar comunidades que normalmente não têm um movimento, então, né, tem pouca geração de renda, e com as trilhas de longo curso a gente tem uma série de possibilidades que eu vou apresentar aqui, né? Então, algumas das contribuições econômicas aí das trilhas de longo curso, né, a possibilidade de serviço de guias de turismo, de condutores ambientais, do transporte de bagagens, a montagem de acampamentos, né, tem muitas pessoas que gostam de caminhar sem a bagagem, então entregam a bagagem em um ponto, caminham o dia todo e quando chegam no final do dia, né, gostam de chegar já com um acampamento montado, sem ter que levar a bagagem e ter algum problema, né, de coluna, enfim, de esforço físico muito estressante. A questão de logística de acesso, né, geralmente, quando a gente vai fazer uma trilha de longo curso, né, como eu dei o exemplo da trilha Petrópolis-Teresópolis, você sai em um município e chega em outro, né, então tem que ter uma logística para voltar e pegar o carro, né, ou então seja um Uber, seja uma van que vai levar o pessoal para fazer a trilha, né, tem a parte de hospedagem, campings, abrigos, pousadas, hotéis, a venda e aluguel de equipamentos de caminhada, bastões, né, calçados adequados, né, roupas que resistem ao vento, à chuva, enfim. E a venda de mapas, guias de trilha, né, a questão da alimentação também, e valorizar as cadeias produtivas locais, né, o que é produzido no local. Essa questão de que há uma atividade econômica compatível com a conservação de ambientes naturais é bastante importante, né? Apesar de ter pequenos impactos da movimentação das pessoas, os benefícios são muito maiores do que os impactos, né? Claro que tem que ter todo um manejo da trilha, tem que ter um estudo, né, da capacidade de suporte de ambientes mais sensíveis, né? Mas os benefícios são infinitamente maiores do que os impactos negativos. Valoriza a produção e consumo de produtos locais, distribui a renda, né, gera empregos nas localidades onde a trilha de longo curso passa e estimula o retorno, uma maior permanência do visitante, aquela questão de fidelizar a pessoa, né, ela vai, faz um trecho da trilha, depois quer fazer o outro trecho, então acaba voltando para o destino, né. Aqui um pouco dos marcos legais, né, então o Ministério do Meio Ambiente criou o Programa Nacional de Conectividade de Paisagens, que é o Conecta, e dentro do Conecta a gente tem a Rede Trilhas, né, que integra, então, esse Programa Nacional de Conectividade, e a portaria conjunta do Ministério do Meio Ambiente com o Ministério do Turismo, uma portaria interministerial, cria a Rede Trilhas no Brasil em 2018. Aí, uma grande referência, né, que é o Manual de Sinalização de Trilhas, do ICMBio. E agora eu vou falar um pouco da Rede Brasileira de Trilhas de Longo Curso, né, que é esse grande coletivo de pessoas e organizações que trabalham pela consolidação de um sistema nacional de trilhas, onde a gente tem a trilha Transcarioca como o grande embrião desse sistema, e que hoje já está em todos os biomas, em praticamente todos os estados do Brasil, a gente tem as pegadinhas amarelas e pretas conectando as unidades de conservação. Aí um pouco dos objetivos da sinalização, a ideia de fazer o fundo preto em um sentido e o fundo amarelo em outro sentido, então dá essa perspectiva de ida e volta nas trilhas, né? Aqui algumas das trilhas das pegadas que já foram desenvolvidas, né? Então a gente tem esse padrão, digamos assim, mas cada trilha vai ter, né, a sua especificidade regional,
aqui uma pegada belíssima, né, que é do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Esse aqui é o caminho de Cora Coralina, aqui as trilhas que compõem ali o Distrito Federal, né, aqui a gente tem a nossa trilha aí, né, que é o caminho da Ilha de Santa Catarina, em Florianópolis, né, que é essa ideia de uma trilha que atravessa de norte a sul, de sul a norte, né, aqui a da APA da Baleia Franca, né, também belíssima. E aqui embaixo, à direita, né, a gente tem aqui, para quem não conhece, a Serra do Tabuleiro, né, o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. Né, e várias outras aí são belíssimas e bastante diferentes para cada região. Aí o site, né, para quem não conhece, eu recomendo dar uma navegada no site, onde tem ali várias trilhas registradas com diversas informações. Aqui uma ideia, né, dessas trilhas nacionais. Então as trilhas elas são estruturadas no nível local, né, cada estado, cada município, cada parque tem as suas trilhas, mas o interessante é a ideia de fazer um sistema nacional dessas trilhas e, por que não, um sistema internacional, né, onde a gente tem, por exemplo, aqui o caminho do Piabiru, né, que é uma trilha indígena. Acredito que a Érica pode até falar com mais propriedade um pouco sobre o caminho do Piabiru, né, que dizem que chegou ali na Praia do Sonho, né, aqui em Florianópolis, bem pertinho, aqui eu estou aqui no Morro das Pedras, né, próximo, né, e que dizem que vai até Machu Picchu, passando pelo Paraná, pelas Cataratas do Iguaçu, enfim, tem uma série de caminhos aí para a gente caminhar Brasil afora. Aqui um pouco dos componentes do projeto, né, então a parte de fortalecimento da governança, né, esse coletivo de instituições trabalhando pela consolidação dessa governança, né, trabalhando sempre em parceria com o Conselho e com a equipe gestora do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. A parte de estruturação, né, onde a gente procura, principalmente, num primeiro momento, sinalizar, né, o caminho certo, mas, em um segundo momento, também trabalhar com questões de manejo, identificar pontos mais sensíveis, onde a gente tem ecossistemas sensíveis, né, a parte de educação ambiental, que é uma parte que o Instituto Saracura, modéstia à parte, é uma referência que já trabalha aí há mais de 10 anos com a educação ambiental com escolas públicas, particulares e também a educação ambiental em unidades de conservação, né, no Parque Estadual do Rio Vermelho, no Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, onde a gente tem, né, uma gestão compartilhada, e temos lá o receptivo, os monitores que fazem, né, esse trabalho de educação ambiental. No momento, né, ainda seguem fechados em função da pandemia, mas em breve acredito que vão ser retomadas essas atividades de educação ambiental presencial. E a questão da geração de renda, né? Por que não levar para a comunidade aí possibilidades de geração de renda como aquelas que eu já havia mencionado? Então, um pouco dos objetivos: primeiro, realizar um diagnóstico detalhado, né, das possibilidades de uso público e das trilhas que já existem no parque, né? A comunidade faz uso dessas trilhas, então, né, a gente não quer passar por cima, muito pelo contrário, a gente quer somar ao que já vem sendo feito, né? Então, buscar implementar uma sinalização padronizada, bonita, né, que todos se reconheçam, né? É importante isso, né, a travessia ou trilha de longo curso do Rio Vermelho, utilizando técnicas de sinalização rústica, tabuletas e placas, mobilizar a comunidade local, as populações tradicionais e outros atores importantes para o processo de uso público do PAERV, e inaugurar a trilha de longo curso para a comunidade local, né, e outros públicos de Florianópolis, do Brasil e do mundo. Aqui alguns exemplos de sinalização rústica, né, um dia de campo que a gente fez, aí acho que foi em 2020, né, com o Aurélio, a Adriana, sinalizando aqui, né, na entrada principal ali da Praia do Moçambique. Aqui um exemplo de sinalização rústica, de um trabalho que a gente vem fazendo junto à Prefeitura de Itapema, né, e aqui algumas tabuletas mais para exemplificar, né, um pouco aí do padrão e das ideias que a gente tem de sinalização. Então, desculpe falar rápido, né? Hoje o tempo é curto, mas a ideia era apresentar um panorama geral aí, né, de como que o projeto está planejado, né, e convidar todos para participarem, né? A gestão do parque lançou recentemente aí o programa de voluntariado do parque, com certeza,
né? A gente vai buscar essa interação com o programa de voluntariado e com todos os entusiastas que a gente tem aí das trilhas de Florianópolis, ficam todos convidados a participar e trazer, né, sugestões e estamos ansiosos para caminhar e para quem não conhece apresentar, né, os atrativos que a gente tem, e para quem já conhece, para talvez trazer um novo olhar, né, como eu venho vendo o parque com outros olhos, depois que a gente começou realmente a caminhar em todas as áreas e todos os ecossistemas que o parque tem para oferecer. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade e passo a palavra aí, acredito que para a Adriana ou para a Érica. Obrigado, gente. Obrigada, Richard. Bom, assim, essa apresentação dá para ver um pouquinho, assim, para quem não conhece o parque, né, para dar vontade de querer conhecer, né, para ver as diversas, a trilha de longo curso, ela é pensada em diversos, para que a pessoa passe por diversos ecossistemas, né, e que são também de relevância tanto para a questão de conservação, educação ambiental e envolvimento comunitário. Então, agora a gente está iniciando o processo, né, também de implantação e sinalização da trilha, né? A gente vai contar com, como o Richard falou, né, essa semana o IMA lançou a portaria para a questão de voluntariado em UCES, né? Já estamos divulgando e claro que sabemos que estamos ainda na pandemia, né? Mas que vamos trabalhar com cadastramento primeiro, para depois estar participando dos trabalhos. Tá? A gente vai deixar o debate para depois, né? Fazer após a fala da Érica. Então, eu chamo agora a Érica para falar um pouquinho sobre ela, para a gente se conhecer melhor, né? E depois o que ela tem para falar sobre os valores, né? Da questão cultural e áreas protegidas. Tá bom, Érica? Seja bem-vinda. Muito obrigada, Adriana. Muito obrigada a todos os participantes aqui. Eu gostaria de iniciar agradecendo esse convite e essa intermediação aí também do Instituto Saracura, né, que o Richard me antecedeu, e a Andréia também, que é uma entusiasta desse tema que eu vou apresentar a vocês, Aurélio, Rogério, e parabenizar também vocês por essa iniciativa, né? Porque a gente está nesse contexto aí meio diferente e precisamos de ideias inovadoras e de gente segurando as bandeiras e fazendo o que tem que ser feito, criando formas inovadoras e ousadas de fazer o que tem que ser feito diante das condições que nos são dadas. Acho que isso tem muito a ver assim, com o meu trabalho também. Bom, para quem não me conhece, né, meu nome é Érica Fernandes Pinto, eu sou servidora da gestão pública federal, assim, eu trabalho, não quero entregar minha idade, né, mas aí já há mais de 20 anos na gestão de áreas protegidas, né, de parques, de reservas no âmbito federal. Eu sempre trabalhei vinculada à área socioambiental, então buscando fazer essa ponte, essa convergência entre direitos dos povos e comunidades tradicionais e a conservação da natureza. E eu também sou pesquisadora, né? Eu desenvolvi alguns trabalhos já de pesquisa, mas o mais importante, digamos assim, o mais significativo, foi a minha pesquisa de doutorado, onde eu fiz um trabalho pioneiro assim, no Brasil sobre sítios naturais sagrados, que eu vou estar falando um pouquinho para vocês aqui sobre isso. Não é o foco principal assim, da nossa fala aqui hoje, mas ele tipo, complementa aí esse contexto dos valores culturais da natureza. Então, depois que eu terminei o doutorado, eu continuo desenvolvendo trabalhos, né, com relação a esse tema de forma independente, como pesquisadora,
E eu tenho uma formação de bióloga e ecóloga, né, assim, original, e a deformação, como tem um professor que fala que toda formação é uma deformação, né? Mas eu tive a oportunidade de estudar várias áreas assim ao longo da minha trajetória, né? E essa aproximação com as ciências sociais. Eu fiz o meu doutorado no Instituto de Psicologia, com psicologia de comunidades, ecologia social, assim, isso trouxe bastante integração, assim, de visões, né? Porque a gente fala, a gente vive nessa dicotomia entre cultura e natureza, e quando a gente vai falar de valores culturais da natureza, uma das primeiras coisas que a gente precisa entender é a necessidade de não separar essas dimensões, né? E não é uma questão de pegar alguém da área ambiental e colocar junto com alguém da área social, não, é a capacidade da gente conseguir olhar as coisas de forma integrada, não é juntar duas pessoas que têm visões diferentes para colocar junto, não é uma questão de interdisciplinaridade, é questão de uma visão holística e integrada da realidade, porque a realidade está tudo junto, não está separado, né? E eu vou entrar aqui na minha apresentação, só vou ficar aqui na minha abertura, assim, durante horas. Bom, eu não sou de Santa Catarina, né? Eu nem sei dizer de onde eu sou, porque eu já morei em tanto lugar, mas eu estou em Itajaí, já tem um tempo, e conheço um pouco, né, de Florianópolis, da Ilha da Magia, como as propagandas propagam por aí, mas assim, né, o nome vai muito além da propaganda, assim, né, quando a gente tem a oportunidade de visitar alguns lugares e de conhecer algumas pessoas que nos introduzem também nos mistérios, né, das paisagens e coisa e tal, a gente vê o quanto tem de magia na Ilha da Magia para além do marketing turístico. Mas eu não sou assim uma profunda conhecedora, então se eu falar alguma besteira, vocês, por favor, me corrijam, né? Mas eu tenho adorado conhecer o Sul, assim, e um pouco mais do contexto. Deixa eu projetar aqui minha apresentação e compartilhar a tela. Cadê? Sumiu aqui. Uma janela. Agora eu não consigo mais ver vocês, então é preciso que vocês me digam se está certinho. Está compartilhado. Sim. Então, o tema que me trouxe aqui hoje, né, essa questão dos valores culturais da natureza e a relação disso com as unidades de conservação. A gente vai fazer uma introdução, assim, né, por esse universo que envolve uma série de questões. O congresso que o Richard comentou, que nós nos conhecemos, né, que foi no Peru, em 2019, quando eu entrei no pavilhão lá, que era um dos pavilhões do evento, tinha esse painel enorme, assim, com essa frase, eu adoro espanhol, né, assim, então, mas, que te enamorou por la primeira vez de la naturaleza? E eu não estou conseguindo ver o YouTube, mas queria pedir para as pessoas que estão nos assistindo, rapidamente, assim, sem pensar muito, responder isso, assim, sabe, por que você gosta da natureza? Dá uns segundinhos, assim, se o pessoal que estiver aqui no Meet, aqui junto, quiser falar um pouquinho disso, também tá aberto. Mas, vamos lá, vamos seguir. Eu me sinto em casa. Em casa, quem mais? Alguém pode ler umas respostas lá do YouTube? Eu faço parte. Assim. Uhum. Eu me sinto feliz. Com certeza. Leve, livre, solto. Então, já essas poucas falas já são bem representativas, assim, para a gente puxar a discussão. Quando... Érica, Oi. já que tu abriu assim, a hora que o Richard estava falando sobre a questão da nossa geração, e que agora a gente está muito nas mídias, né? A gente está fazendo uma semana do meio ambiente online, né? Uma conversa online.
E eu repensei muito, assim, a pandemia, a gente tem que ver bem o lado positivo do que ela nos traz, né? E o parque, a gente fazendo as trilhas e conhecendo os estudos, plano de manejo, possibilitou a gente ver o parque também com outro olhar, a importância do que isso traz, os benefícios que isso traz para nós, sabe? Para todos os indivíduos, né? Independente de classe social, independente de fazer parte mesmo. Só queria comentar isso. Então, aqui eu gosto de usar esse slide aqui para falar um pouco do paradoxo do movimento ambientalista. Porque quando a gente pergunta para a grande maioria das pessoas por que elas gostam da natureza, né, as respostas, em geral, elas evocam questões assim subjetivas, sabe, que tem a ver com a memória, com a história, com um sentimento de bem-estar, de conexão, de comunhão, de apreciação da beleza, de energia, né, que são coisas, assim, às vezes difíceis até de expressar na forma de palavras. Mas quando a gente vai trabalhar a importância da conservação da natureza e a importância das áreas protegidas, normalmente o movimento ambientalista e técnico-científico evoca razões utilitárias e científicas. Então, existe assim um certo descompasso entre as razões pelas quais as pessoas de fato se importam com a natureza e o que o movimento ambientalista tenta utilizar de argumento para as pessoas se convencerem da importância de proteger a natureza. Ô, Érica, eu posso ler aqui rapidinho para ti o que as pessoas estão falando? Pode, mas assim, se puder ser rápido, senão eu vou ficar muito tempo. Bem rápido, bem rápido. Ó, a Rimas da Carol faz brilhar os olhos. A Filmarice faz parte da vida. Bianca, me sinto viva e em paz. Ana, sensação de paz. Elaine, plenitude, acima das respostas, sobre a tua pergunta, né? Então, foram essas que apareceram agora. Que ótimo, obrigada. Então, a gente vive, né, nesse contexto de crise civilizatória, que eu não vou entrar em muitos detalhes, mas, né, assim, esse processo de degradação ambiental que tomou uma proporção tão grande que virou uma questão planetária hoje em dia. Mas essa problemática que a gente vive, ela não é uma crise só ecológica, né? Ela é uma crise que envolve também a relação dos seres humanos entre si, a relação dos seres humanos consigo mesmos e a relação dos seres humanos com as questões existenciais, assim, né? Existe uma crise psicológica, uma crise espiritual também acontecendo, de desconexão com uma dimensão mais profunda da própria vida, né? Tem um pesquisador que eu gosto muito, muita gente conhece, né? O Edgar Morin, que ele fala que essa crise é uma crise da humanidade que não consegue mais acessar a sua própria humanidade. E as nossas áreas protegidas, digamos assim, elas nasceram nesse contexto de crise civilizatória e da necessidade de proteger a natureza da ação humana. Então, elas nascem, né, com uma proposta que nos separa da natureza, né? Separa a cultura da natureza e a sociedade vista como inimiga da natureza. Mas isso não tem dado muito certo na implementação das áreas protegidas, porque a gente não consegue fazer conservação da natureza sem apoio da sociedade. Então, tem crescido nos debates internacionais esse reconhecimento, a necessidade do reconhecimento e o reconhecimento dos múltiplos valores da natureza para diferentes grupos sociais, com diferentes olhares, as contribuições da natureza, não só para a questão de serviços ecossistêmicos e preservar amostras representativas dos nossos ecossistemas, mas também para o bem-estar, para a qualidade de vida humana. E esse debate ele tem revelado, né, ou trazido à tona, que existem esses múltiplos valores
que podem estar associados à natureza, eles envolvem não só questões materiais, mas também toda uma arena de valores que são chamados de imateriais ou intangíveis, relacionados com história, com memória, com identidade, com saberes, com práticas, que são pouco compreendidos e pouquíssimo considerados nas estratégias de educação ambiental. Mas nesse esforço, né, de tornar as estratégias de proteção da natureza mais efetivas e eficazes, essa questão de compreender os laços que conectam positivamente as pessoas, os lugares e a natureza tem se fortalecido. Eu acho interessante, assim, eu estava lendo parte do plano de manejo do Parque Estadual do Rio Vermelho antes dessa apresentação, e assim, eu não posso deixar de fazer aqui de parabenizar, né, pela construção do documento, que eu achei riquíssimo. Assim, eu não li ele todo, né, logicamente, mas assim, o processo de construção participativa, esse protagonismo das equipes locais, né, que estão interagindo diretamente com a temática, me pareceu um plano de manejo que realmente retrata a realidade e a complexidade da realidade da situação local, com todas as pressões, ameaças, conflitos de interesses, pontos positivos e pontos negativos da própria gestão, né, de como isso tem se dado. E isso não é uma coisa comum da gente ler nos planos de manejo. Tem mudado um pouquinho, né, mas eu que trabalho na área federal posso dizer para vocês assim, que boa parte dos planos de manejo das unidades de conservação federais, eles ignoram uma boa parte da realidade local, especialmente os planos construídos até um determinado momento histórico, assim. Então, gostaria de fazer essa ressalva, né, e parabenizar a equipe, todos os parceiros que trabalharam na construção do plano de manejo aí do Parque Estadual, porque não é comum a gente encontrar referências a determinadas realidades. Assim, quando a gente lê os planos de manejo em geral que tem por aí, a parte de aspectos socioeconômicos e culturais, normalmente falam de dados censitários, única e exclusivamente, né? Então, há índices de desenvolvimento, de educação, de saúde, de saneamento, e também contam a história local a partir da colonização, a partir do viés do colonizador, né? Dificilmente incorporando perspectivas de outros grupos sociais e uma leitura um pouco mais crítica da nossa realidade. Então, isso não é uma exclusividade do cenário brasileiro, né? Isso acontecia no mundo todo. Por exemplo, a própria questão da presença indígena, né, nas áreas protegidas, isso foi negado e ocultado de forma propositada, né? Existe todo um movimento internacional reconhecendo isso e buscando fazer reparações com relação a essa... Às vezes não dá para fazer reparação com o grupo social em si, porque eles já foram exterminados, né, mas a reparação de memória, assim, de contar que isso aconteceu, né, e não fazer de conta que isso não aconteceu na história da própria implementação das áreas protegidas. E esse tema dos valores culturais da natureza, ele entra no debate internacional como uma possibilidade de auxiliar tanto a diminuir conflitos envolvendo a implementação das áreas protegidas com relação à população que habita essas áreas ou seus entornos, de reconhecer que essas áreas têm interesses, têm laços, têm vínculos, né? Tem relações instituídas ali com relação a ela, então diminuir conflitos e também potencializar oportunidades. E pode parecer uma coisa muito antiga, né? Assim, mas o debate sobre isso é recente no cenário internacional, e no cenário nacional é mais recente ainda, porque a gente vem de uma tradição de conservação da natureza com foco em aspectos biológicos, né? Planta, bicho e aspectos biofísicos ali, geológicos, geomorfológicos de estruturação das áreas, e durante muito tempo se focou só nisso, né? Desumanizando a natureza e desumanizando as áreas protegidas, e com isso negligenciando também
os laços culturais e os laços simbólicos que essas áreas têm. E, então, internacionalmente, foi a partir do ano 2000, né, tem um grande marco aí desse debate, foi um congresso mundial que aconteceu em Durban, na África do Sul, em 2003, que foi o primeiro evento da IUCN, como o Richard falou anteriormente, né, que várias organizações ambientalistas fazem parte, várias organizações governamentais também, do mundo todo. Foi a primeira vez que esse evento, que acontece já há muito tempo, teve participação de povos originários e indígenas. Então, não é por acaso que ele é tido também como um ponto de ruptura, de inauguração de um novo paradigma de conservação, que vem sendo trabalhado desde então, que busca olhar para a sociedade como parceira, como potencial aliada da conservação, e não como inimiga da conservação. Isso foi ganhando mais um interesse crescente, uma visibilidade crescente nas discussões mundiais sobre conservação da natureza, até o último congresso que aconteceu no Havaí, em 2016, a conexão entre cultura e conservação, e particularmente entre espiritualidade e conservação, foi um dos temas chaves do evento, foi um dos 5 temas chaves do evento. Não sei se tem alguém com o microfone ligado, assim, está dando um eco aqui para mim. Pode dar algum tipo de ruído que eu não consigo fechar totalmente o meu microfone. Então, se tiver algum ruído, pode ser o meu. Tá? Por causa da transmissão, ele tem que ficar, aberto. Uhum. Beleza. Mas, assim, esse slide é para mostrar assim, que essas conexões entre cultura e natureza e a relação da espiritualidade com as áreas protegidas, a sacralidade da natureza, não são, tipo, papo de bicho grilo, não é algo... não é algo secundário, isso está sendo colocado como uma das principais forças desse novo paradigma de conservação. Então, tem um monte de coisa para falar a respeito disso, né? Mas isso está no cerne dessa mudança de concepção, que busca não só coibir os usos nocivos da natureza, os crimes ambientais, a sobreexploração dos recursos, mas também promover as interações positivas, né? Assim, fomentar, valorizar, reconhecer, incentivar as relações positivas entre sociedade e natureza. Aqui tem uma moção que foi aprovada nesse evento que fala desse reconhecimento dos significados culturais e espirituais da natureza nas áreas protegidas. E esse debate ele tem influenciado também na elaboração de uma série de políticas internacionais que já vem buscando uma leitura mais integrada entre cultura e natureza, valorização dos conhecimentos tradicionais, e aí tem várias legislações importantes nesse sentido, algumas delas são pouquíssimo conhecidas aqui no Brasil, apesar do Brasil ser signatário dos tratados e das convenções, e outras são pouco utilizadas ainda pelo movimento ambientalista, né? Eles já são utilizados por outras áreas, mas não tanto nas discussões sobre conservação da natureza. E uma das principais iniciativas internacionais, junto à IUCN, a Comissão Mundial de Áreas Protegidas, é uma força-tarefa que tem uma sigla horrível, mas que o significado é Cultural and Spiritual Values of Protected Areas, que vem sendo responsável por promover uma série de discussões mundiais sobre o tema, organizar acervo de informações, propor diretrizes, recomendações, protocolos. E aí tem 2 publicações desse grupo que eu queria destacar. Uma que é sobre o manejo de sítios naturais sagrados em áreas protegidas, que é uma publicação de 2008, e essa segunda, que é mais recente, ela foi publicada em fevereiro desse ano, que é sobre como integrar valores culturais e espirituais na gestão das áreas protegidas. Então, tem uma série de recomendações, uma série de exemplos internacionais onde isso está sendo feito, que são muito inspiradores assim, para o contexto brasileiro. É um material ainda pouco conhecido e pouco trabalhado aqui no Brasil, mas muito interessante. E uma das coisas que motivou
me motivou a realizar uma pesquisa sobre esse tema foi que, primeiro, eu não sabia que ele existia, né? Eu descobri, apesar de já estar trabalhando há trocentos anos na área ambiental e socioambiental, eu descobri ele meio que, né, acaso não existe nesses casos, mas, assim, foi uma confluência de fatores que me levou a descobrir um tema que eu desconhecia anteriormente e que eu desconfiava que pouca gente no Brasil estava apropriada realmente desse debate. E depois eu testei, durante a elaboração do meu doutorado, essa minha hipótese, né, de que poucas pessoas no Brasil conheciam esse debate, e confirmei, né? Aí, mas me chamou a atenção não só o fato do Brasil não estar apropriado, né, não estar participando desse debate internacional, mas também do debate internacional sobre esse tema não conhecer o Brasil, assim, em meio a um monte de publicações e bases de dados sobre valores culturais da natureza, sobre sítios naturais sagrados e áreas protegidas e tal, assim, com exemplos do mundo todo, todos os países, todos os continentes, a gente não encontrava praticamente nenhuma referência ao cenário brasileiro, né? Um país gigantesco, com uma diversidade ambiental das mais expressivas do mundo e com uma pluralidade sociocultural também do mesmo naipe que a nossa diversidade biológica, né? Então, isso foi a primeira coisa que me motivou a fazer a minha pesquisa de doutorado, né? Por que isso acontecia? Por que o Brasil não conhecia a discussão internacional e por que a discussão internacional não conhecia o Brasil? Então, eu fiz a minha pesquisa especificamente sobre sítios naturais sagrados e depois, né, da conclusão da minha tese, até acompanhando o movimento internacional, né, o conceito que está se trabalhando mais são valores culturais e espirituais na natureza, que inclui não só a questão da sacralidade, dos lugares sagrados, do uso religioso, mas também uma série de outros elementos. Então, hoje eu vou focar aqui na questão dos valores culturais da natureza e apresentar para vocês as tipologias que vêm sendo trabalhadas nessa discussão. Então, primeiro, entender, né, o que são valores culturais da natureza. É fácil de entender, mas é um pouco difícil de explicar. Eu não achei nenhuma definição assim que me agradou nos documentos internacionais, as traduções diretas ficam meio esquisitas, então eu estou fazendo uma, assim, que está em construção ainda, aberta a sugestões, mas valores culturais da natureza, eles são entendidos como os significados simbólicos, históricos, os conhecimentos, os bens, as lendas, as tradições e as práticas de grupos sociais que podem ser atuais ou podem ser antigos, envolvendo as paisagens naturais, fenômenos, ou elementos específicos da flora, da fauna, da geologia, mas que tem esse viés que está grifado aqui, que é contribuir direta ou indiretamente para a conservação. Então, a gente está falando de valores e significados que refletem uma diversidade de modos de vida, de visões de mundo e de percepções de natureza que perpassam o contexto de diferentes culturas humanas, mas o nosso radar está ligado para aqueles valores e significados culturais que trazem uma relação positiva com a natureza. Porque, assim, existem valores culturais de todos os tipos. Tudo que as pessoas fazem com relação à natureza é cultural, né? Mas, assim, a gente está... Esse debate, essa discussão, essa proposta, né, de resgatar, incentivar, valorizar e promover os valores culturais da natureza tem relação com os valores que contribuem para a conservação, né? Não é qualquer tipo de valor cultural que a gente está abordando. Aí, falando um pouco das categorias, né? As publicações internacionais trabalham com algumas categorias, eu fui juntando uma publicação com outra publicação e com o diagnóstico que a gente tem feito no Brasil, e a gente está com uma proposta de 10 categorias. Então, vai desde os aspectos perceptivos, muitas das respostas que foram lidas aqui, né, que vocês comentaram no começo, quando eu perguntei por que vocês gostam da natureza, tem a ver com elementos qualitativos da experiência de contato com a natureza, que são, em geral, muito valorizados socialmente, né, a apreciação da beleza visual das paisagens,
a percepção do silêncio, do canto dos pássaros, do barulho das águas, o cheiro do mato, o despertar de sentimentos como tranquilidade, paz, harmonia, comunhão, são valores subjetivos que não é uma natureza utilitária, né? E aí as nossas políticas, nem a política de patrimônio imaterial absorve esse tipo de interação, né? Então a gente está falando de aspectos que assim, não são absorvidos pelas nossas políticas públicas, mas que eles são super relevantes nas áreas protegidas, nas unidades de conservação, de forma geral. Aqui eu botei um exemplo de Foz do Iguaçu, e daí, né, tinha que buscar um exemplo aí do parque mais especificamente. E uma outra tipologia de valor cultural da natureza tem a ver com as oportunidades de turismo, de lazer, de recreação, que vão muito além daquilo que convencionalmente a gente associa a trilhas, a passeios de caiaque, de barco, banhos de cachoeira ou banhos de rio, né? Existem várias modalidades e várias oportunidades de turismo e lazer e recreação em contato com a natureza, para além daquelas que mais nos chamam a atenção quando a gente pensa, né? Apesar dessas serem super importantes também, né? Por incrível que pareça, tem alguns parques, né, muito significativos do Brasil, por exemplo, o Parque Nacional do Iguaçu, que não tem nenhuma trilha, né? Você não bota o pé no chão em lugar nenhum quando você faz a visitação no Parque Nacional do Iguaçu, são só passarelas, assim. Então, mesmo falar do que é mais convencional quando a gente pensa em turismo de natureza é importante. Mas a gente tem a questão do etnoturismo, do turismo de base comunitária, dos caminhos históricos, né, de diferentes tradições. Uma coisa que eu tenho chamado de uso público não convencional, assim, não é um termo muito bom, mas são os usos públicos que não aparecem nos documentos sobre uso público. Assim, foi a minha categoria que eu criei para falar assim, de uma série de coisas que têm interesse de visitação nas unidades de conservação e que não são contempladas nas regulamentações e nos documentos sobre uso público. Por exemplo, visitação noturna, questão de arqueoastronomia, questão de observação de fenômenos ufológicos, que tem um monte de gente que busca as unidades de conservação com essa finalidade. Tem um movimento de turismo de terror no mundo, que busca paisagens que estão associadas a histórias de mistério, de fantasmas, e tem muitas unidades de conservação que tem essa procura. O sereísmo, que eu conhecia aqui em Santa Catarina, na ilha do Ayatomirim, a questão do uso religioso, que até pouco tempo atrás não era considerado como parte do uso público nos documentos oficiais do Ministério do Meio Ambiente, do Instituto Chico Mendes, e uma série de questões relacionadas com esportes radicais, esportes de natureza. Tem áreas que são muito significativas para alguns esportes, inclusive são o nascedouro, né? O Richard mostrou ali a foto do Dedo de Deus, a Serra dos Órgãos, né? É uma região que é o berço da escalada no Brasil, assim, né? Isso tem uma importância não só para a prática atual, mas toda a questão histórica do desenvolvimento desses esportes. Aqui alguns exemplos da região aí do Parque do Rio Vermelho, tem muito mais, né? Assim, uma diversidade enorme de atividades que podem ser realizadas, mas para eu não me estender, né? A questão dos valores terapêuticos e educacionais, né? Acho que não é o mesmo livro, não, é o mesmo livro, só que é a versão em português que o Richard mostrou anteriormente, né? A importância do contato com a natureza para o bem-estar, para a saúde humana, física, psicológica, para a formação das crianças. Então, isso tudo está dentro dessa discussão também. Questão do valor histórico. Oi. Queria bem rapidinho pegar um gancho do que você falou, um pouco antes, na verdade, do Parque Nacional do Iguaçu, que não tem trilhas, né? Apesar de ser um dos parques, o segundo, na verdade, mais visitado do Brasil, né? Que realmente, diante do potencial do parque, né, não existem trilhas, né, e que agora estão começando a caminhar com essas iniciativas aí do
do sistema brasileiro e tal, mas um detalhe que, assim, quem conhece o Parque Nacional do Iguaçu e os desafios da gestão, tem muita trilha de caçador, de passarinheiro, de palmiteiro. Então, tem um trabalho constante assim, da gestão do parque, né, na fiscalização e buscando inibir esse tipo de atividade. E só para colocar o gancho que, assim, quando a gente promove, né, a caminhada de pessoas ambientalistas ou que simplesmente se sentem bem na natureza, a gente está, de uma certa forma, também inibindo esse tipo de atividade, né, de palmiteiro, de passarinheiro, de caçadores, e que é um problema muito sério, né? O Parque Nacional do Iguaçu tem uma população de onça-pintada que é importantíssima do ponto de vista da biodiversidade. São as últimas onças pintadas, né, que a gente tem aí na Mata Atlântica, tem outra população ali na Serra do Mar também, mas, enfim, estão extremamente ameaçadas, né? Tem muita caça acontecendo, então, assim, um sistema de trilhas, né, num parque maravilhoso como esse, poderia também inibir esse tipo de atividade, né, e fomentar esse tipo de atividade de pessoas que vão para curtir a natureza, que vão respeitar o meio ambiente, né? Desculpa te interromper, que eu queria aproveitar esse gancho. Não, foi ótimo. Isso abre um leque, né, para uma discussão enorme, porque, assim, dentro desse viés que imperou nas políticas de conservação da sociedade como inimiga, sempre se priorizou as estratégias de comando e controle e de uma forma que não se mostrou muito eficiente, né? E inclusive, não abrindo as áreas para visitação, com essa prerrogativa de protegê-las. Mas a experiência tem mostrado, né, de vários casos emblemáticos, que abrir as áreas para visitação e fomentar o turismo positivo, né? Por exemplo, essa questão de gente, quem se dispõe a fazer uma trilha de longa distância, ficar caminhando 30, 40, 50 quilômetros no meio do mato, não é qualquer pessoa, né? São pessoas que têm um nível de consciência diferenciado, assim, da interação com a natureza, que estão buscando algo diferente. Não são pessoas que querem causar dano ali, né? Tem um respeito. Então, os estudos, as experiências e a prática têm mostrado o quanto estimular o uso positivo das áreas naturais é uma estratégia muito mais eficiente de proteção do que você ter 2 fiscais para cuidar de uma área de 200 mil hectares que vão passar uma vez na vida, outra na morte lá, né, em determinados lugares e que não conseguem coibir esses usos irregulares. Então, você oportunizar, ampliar e diversificar as estratégias de turismo, de lazer e de recreação em contato com a natureza, que tem a ver com esse debate dos valores culturais da natureza e com o debate que o Richard apresentou anteriormente, está tudo conectado nessa questão de apoiar que a sociedade se aproprie desses espaços de forma positiva também, tá? Então, aqui, questão do valor histórico, arqueológico, né, que vai muito além, às vezes, do que a gente tem na nossa historiografia oficial, ou aquilo que é aceito pela nossa academia ou não. Então, valores culturais da natureza, a gente não entra tanto nas polêmicas de se algo é científico ou não é científico, assim, porque os valores culturais da natureza são fatos sociais, eles existem porque as pessoas acreditam que eles existam. E não nos cabe provar se as pessoas estão certas ou estão erradas em acreditar no que elas acreditam. Nos cabe respeitar que tem pessoas que acreditam e que buscam o contato com a natureza e as áreas protegidas com diversas finalidades, que a gente tem que dar um jeito de acomodar e de conciliar ali os múltiplos interesses. Então, aqui mais alguns exemplos, várias rotas de peregrinação, inclusive muitas delas estão sendo trabalhadas dentro dessa proposta das trilhas de longo curso, que o Richard apresentou anteriormente, como o caminho do Piabiru, né? Então, as trilhas de longo curso, elas têm toda uma relação com os valores culturais, com os valores históricos. Você vê até pelo próprio nome, pelo símbolo das trilhas. A gente não está muito acostumado a ver na área ambiental, por exemplo, logomarca de parques, normalmente evocam elementos que têm a ver
única e exclusivamente com os aspectos de natureza, flora e fauna ou a paisagem ali do lugar. As trilhas de longo curso, elas já evocam uma série de aspectos que tem a ver com os valores culturais também, né? E tem essa proposta de fazer essa ponte. As unidades de conservação, as áreas protegidas, né? Também a natureza como valor científico, tem áreas que são referência da passagem de grandes naturalistas pelo Brasil, que foram essenciais assim, para o desenvolvimento de teorias que ganharam fama, né, mundial, assim, que são grandes marcos do conhecimento científico no mundo e que passaram por aqui, ficaram aqui nas nossas unidades de conservação e a gente fala muito pouco disso. A presença de etnias indígenas e de populações tradicionais que tem a ver com o valor identitário de algumas áreas, né? A questão da importância na conformação dos territórios de povos tradicionais. A diversidade de comunidades tradicionais é muito expressiva nas unidades de conservação no Brasil, não só nas de uso sustentável, mas também nas de proteção integral. Isso também abre uma discussão gigantesca, mas muitas áreas protegidas protegem também culturas únicas e ameaçadas, que não existem mais fora das áreas protegidas. Ô, Érica, tem um comentáriozinho aqui, só bem rápido. O Rafael Dal Ponte, ele comenta que o visitante é o maior interessado em manter as áreas preservadas e, consequentemente, é um fiscal. É um comentário só. Uhum, né? Que corrobora com o que está falando. Uhum, que bom. Concordamos com esse aspecto. Gente, e aí isso envolve também uma série de ofícios, de formas de fazer, de celebrações, de festejo, que tem relação com a natureza. Né? Eu vou passar aqui um pouquinho mais rapidinho, né? Mas as construções tradicionais, os produtos da sociobiodiversidade, aqui alguns exemplos aí da região, né? Cultura da pesca artesanal, das benzedeiras, rezadeiras, dos oleiros, das rendeiras. Esse aqui é um trabalho super bonitinho que eu achei na internet da Casa Diana, que fica no Campeche, que ela faz bonequinhos representando essas peculiaridades culturais da ilha e da região, e que todos têm a ver também, né, com o contexto do Parque Estadual. Questão de inspiração artística também, que a gente às vezes trabalha muito pouco. Né, a natureza como fonte de inspiração, de poesia, de literatura, de filmes, de cantos. Aqui estão alguns filmes assim que eu acho muito interessantes sobre a ilha de Florianópolis e esse Guardiões da Ilha da Magia, bem recente, né, foi lançado há pouco tempo, mas que fala de vários lugares sagrados que tem na ilha de Florianópolis, e também aparecem alguns colegas no filme, assim, mas muito interessante, né, porque a gente tem toda essa questão dos guardiões atuais, né, desses conhecimentos que estão redescobrindo, ressignificando e revalorizando a questão da natureza também nas músicas, né? Eu tenho conhecido aqui em Santa Catarina vários cantores e compositores que se inspiram na natureza para falar ao coração das pessoas sobre essa religação, sobre essa conexão. Então, isso é muito legal. E a questão dos valores espirituais, né, que foi o foco do meu trabalho de doutorado, onde a gente que são, assim, eles estão entre os mais importantes para as pessoas e os menos compreendidos, tanto na academia como nas políticas públicas. E esse campo ele envolve uma infinidade de possibilidades, envolvendo diferentes grupos sociais, que vão desde povos indígenas originários até seguidores de grandes religiões majoritárias, com um monte de diversidade no meio disso tudo. Mas a gente tem nas nossas áreas protegidas, unidades de conservação, muitos lugares de uso religioso, com ou sem monumentos, estátuas, cruzes, romarias, peregrinações, capelas, santuários, uma diversidade de práticas religiosas também que são realizadas nessas áreas. Aí cada tipo de tradicionalidade, de religião, de tradição tem as suas características particulares, né, na relação com a natureza. Também há muitos lugares de referência para a espiritualidade dos
povos e comunidades tradicionais que, por não deixarem tantas marcas na paisagem como as religiões majoritárias deixam, né? Assim, quando um lugar tem importância para o catolicismo, vai ter uma cruz, vai ter um santo, vai ter uma estátua, vai ter alguma coisa, vai ter uma igreja, vai ter uma capela, vai ter um altar, mas os lugares que são referência para a espiritualidade indígena, já não, eles não têm marcas desse tipo, né, colocadas na paisagem, mas isso não torna eles menos importantes, pelo contrário. A vinculação desses povos com seus lugares sagrados de significado de existência mesmo, assim, tanto que eles chamam alguns desses lugares de umbigo do mundo, né, o coração do mundo, assim, mas é o que conecta o mundo espiritual com a presença terrena, e a destruição de um lugar desses tem um peso incalculável para essas culturas, e segundo eles argumentam também para o equilíbrio planetário, porque esses lugares eles estão relacionados com os centros de energia planetários. Então, ao cuidar e proteger esses lugares, eles estão prestando um serviço para toda a humanidade, não só para a própria cultura deles. E também tem inúmeros lugares associados a lendas, a mistérios, a tesouros escondidos, a aparição de seres encantados, entidades míticas. Eu gosto de perguntar quem conhece, né, essas figuras aqui, mas por conta do tempo eu vou passar mais rapidinho, mas eu gosto de chamá-los de entidades ecologicamente corretas, porque mais do que historinha dos antigos, como algumas pessoas falam, né, essas entidades, elas cumprem todo um papel de mediação das relações humanas com a natureza, né? Onde essa coisa do humano, do sobre-humano se mistura, se perpassa. Inclusive, você chamar de lenda essas coisas para alguns grupos sociais é uma ofensa, porque lenda é como se fosse uma mentira, né? E não só essa questão dos seres do imaginário, né? Mas também as histórias sobre as paisagens, para muitos grupos sociais, isso não é uma lenda, não é uma história, é uma verdade. Então, tem uma forma também de tratar isso, né? Em diferentes contextos. Mas aqui é uma frase de um extrativista lá do Acre, que ele falou depois de uma palestra que ele assistiu comigo, né? Que as lendas faziam manejo antes das leis e eram muito mais eficientes. E aqui uma frase de um pesquisador da etnobiologia, né? Vamos salvar a caipora, que ela salva a capivara, porque as coisas estão relacionadas. Aqui, para ilustrar também rapidinho alguns desses personagens, né, que estão presentes aí na ilha de Florianópolis, também são os bonequinhos da casa de Ana, que eu encontrei, tem muitos outros. Eu escrevo um blog sobre os sítios naturais sagrados, onde eu conto as histórias eu escolho um lugar por mês e conto, na verdade é o lugar que se escolhe, não sou eu que escolho, e eu conto a história dele assim, com um pouco mais de detalhes e tal, então convido quem tiver interesse a conhecer. Tem alguns lugares de Santa Catarina nessa lista já publicados. Aqui, alguns exemplos de lugares sagrados de Santa Catarina, da ilha de Florianópolis, né, e arredores. Aí tem muitos outros, né? Esse é um mapeamento que está sendo feito aí por algumas pessoas. Quem quiser colaborar, contribuir, identificando lugares que estão associados a essas lendas, esses mistérios. É uma pesquisa colaborativa, está muito bem-vinda. Eu vou deixar essa provocação para quem está assistindo escrever aí nos comentários do YouTube que lugares são esses, se vocês conhecem. Eu não coloquei os nomes propositadamente, né, mas vou passando a apresentação enquanto vocês vão escrevendo, depois a gente retoma, tá, para ver quem conhece esses lugares. E essa questão, né, da relevância social dessa temática, ela contrasta com uma certa invisibilidade, certa não, total invisibilidade na gestão pública, especialmente na área federal, né? E aí os porquês, né? Eu também não vou aprofundar, mas só pontuando, né, esse reconhecimento da diversidade cultural que tem associado às unidades de conservação. As unidades de conservação não são apenas um apanhado de lista de espécies de plantas, de aves, de répteis e mamíferos. Assim, a gente tem
culturas diferentes ali relacionadas com diferentes formas de olhar para essas áreas, de interagir com elas também. E essa indissociabilidade entre cultura e natureza, que a gente pode até botar uma cerca na unidade de conservação, mas a gente não coloca uma cerca nas formas de interagir com a natureza. E internacionalmente tem se discutido bastante a questão da descolonização do pensamento estatal, da gente repensar a forma como a gente conta a história a partir dos nossos documentos institucionais, né? E esse direito à memória e à verdade, mesmo daqueles povos que já não estão mais presentes no território. A noção de bem público e a experiência de visitação nas UCs, que é muito diferenciada no Brasil e com relação a outros países. Também não vou aprofundar muito, que é uma discussão bem interessante, bem polêmica, mas aqui é a placa de uma aldeia indígena recebendo os visitantes. Auere quer dizer bem-vindo na língua pataxó, e fala: sinta o ar puro, conheça a beleza da cultura indígena, respire fundo, tranquilize sua alma, olhe além do horizonte. E uma placa do Parque Nacional de Brasília com 19 proibições, se não me engano, assim, agora não lembro, que eu contei outro dia, mas assim, que claramente coloca o visitante como um potencial infrator, assim, você não encontra um bem-vindo, né? Recebendo as pessoas, assim. Então isso tem a ver com essa coisa da sociedade como aliada, da sociedade como inimiga, né? Então uma mudança de paradigma que está sendo promovida internacionalmente, que o Brasil ainda está um pouco atrasado. Mas, o título também da placa, né? É proibido. É proibido. Não, isso é o que a gente mais vê, né? Assim, a gente chega em qualquer área protegida, você tem assim, proibida, 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 proibida. Sempre do negativo, né? E aí, o que é permitido, né? Então, isso nos remete aqui, já fechando, né? A esse lugar do afeto e das subjetividades, né? Essa foi uma placa que eu encontrei no Parque Nacional da Colômbia, caminhando, que fala, né, que no interior do ser humano foi cortado o bosque da sua sensibilidade e secou o rio da esperança. Por isso a gente precisa, antes de mais nada, reflorestar os corações para poder falar de cuidado com a natureza, assim, que é pela emoção, é pela sensibilização e não pelas informações de cunho apocalíptico que a gente consegue motivar as pessoas a cuidar da natureza, né? Então, esse tema ele convida a ação, né? É uma problemática complexa, desafiadora, porque essa multiplicidade de olhares, de formas de interação, também gera uma multiplicidade de interesses, de conflitos e de complexidades de gestão, né? Que demanda novas reflexões teóricas, abordagens inovadoras, que superem essa visão fragmentada de dicotomia entre natureza e cultura. A gente precisa se apropriar melhor do debate internacional e aplicar esses conhecimentos, essas diretrizes no contexto nacional, né, para adequar isso à nossa realidade e também servir de exemplo para outros lugares. Então, fica o convite aí para as unidades de conservação pioneiras em implementar essa proposta de integração de valores culturais na gestão. Quem fizer isso primeiro, né, vai ter um importante papel de ser exemplo para o resto do país e uma referência, inclusive, para o mundo, a partir do momento que o Brasil quase não aparece, né, ainda. E aqui, assim, o meu sonho, assim, né, que as áreas protegidas, elas têm funcionado, em grande parte, como um espelho das mazelas da sociedade, né? E eu sonho com as áreas protegidas sendo um farol a iluminar uma outra forma de relação com a natureza. Porque se a gente não educar as pessoas para interagir positivamente com a natureza nas áreas protegidas, a gente vai fazer isso aonde, né? E aonde que as pessoas vão aprender, né? Vão ter essa oportunidade de se conectar com a natureza e viver experiências mais significativas. Então, eu acredito que a gente faz isso, né, resgatando, recuperando esse poder de encantamento que começa nas áreas protegidas e irradia para fora delas. E aqui o último tem... Essas são duas iniciativas independentes que eu coordeno, né? Uma dos sítios naturais sagrados, aqui tem alguns links,
E a de valores culturais da natureza, por enquanto, está só no Instagram, ainda devagarinho, caminhando. A gente está montando um curso pelo ICMBio, que vai ser aberto, né, para participantes em geral, assim. Então, fica o convite para estarem acompanhando também essas iniciativas. E, como eu falei, são iniciativas colaborativas, né, construída a partir da troca de informações, de experiências aí com várias pessoas e vários grupos. Gente, então, agradeço a oportunidade da apresentação e estou à disposição para seguir dialogando. Obrigada. Nossa, muito obrigada, Érica. Assim, acho que dá para a gente ficar debatendo as duas palestras o dia inteiro. Eu adoro esses temas, tanto trilha quanto a questão da natureza, né, e valores culturais, assim, né? E, Adri, nós tivemos uma experiência bem bacana e positiva na construção do plano, que eu não sei se tu tivesse a oportunidade de falar com a Érica sobre os rituais afro-brasileiros, né? E dentro de um problema que surgiu, a gente conseguiu resgatar um contato com eles e uma aproximação que a tendência é que a gente construa uma solução conjunta, né? Sim. Então foi bem bacana. E eles também, assim, eles participaram das oficinas do plano de manejo com a preocupação de ver a área protegida, mas como um espaço em comum, assim, sabe? Aberto a todas as religiões, a todo um espaço que tu pode fazer trilha, tu pode estar com a família, tu pode meditar, tu pode fazer esporte, e tu pode fazer a tua entrega para aquilo que tu acreditas, né? Então, nós tivemos essa experiência dentro dessas discussões, dentro do plano de manejo do Parque do Rio Muito Vermelho, né? bacana. Então, ali as imagens, eu acho que eu sei, uma é de coqueiros, nas Pedras das Bruxas, não é isso? Lagoa do Peri. Lagoa, as Pedras de Itaguaçu, a e, Lagoa do Peri. E a Ilha de Itumirim, não é? A Ilha de Itumirim, e tem mais uma. E tem a Trilha da Boa Vista ali, da Barra para Galheta, né? É o Morro da Oração. Uhum. Morro da Nação. Viu? Nós passamos no teste do manezinho. Eu sou manezinha, né? O Aurélio também. E, poxa, eu acho assim que, quando a Andréia passou o teu contato, assim, desde o plano de manejo a gente já estava assim, querendo, né, trazer essa conversa, né, para o parque. E aí é muito interessante, né? E como a gente já conversou, né, Érica? A gente ficou assim, falar qual que é, focar o quê? Vamos para o macro, e porque com certeza tem outros momentos para a gente estar conversando, né? E hoje, agora, assim, foi nosso primeiro contato agora, né? Com quem está nos assistindo, e agora também vai ter outros, com certeza, né? Eu queria saber se tem, deixa eu perguntar para minhas colegas se tem alguma pergunta. Olha, eu acho que a palestra foi tão bem explicativa dos dois que, por enquanto, ou as pessoas estão refletindo, né, sobre o tema, assim, né? Porque é tanta coisa, se tu for pensar, tanta informação e reflexão sobre o nosso, como a gente vê, né, sobre as nossas ações, assim, né? Até a questão de ficar julgando um ou outro, né? Tu falou aquela imagem ali, é o desenho, né? Que é o teu sonho, que a unidade de conservação traga luz, né? Para as pessoas romperem os seus muros, né? Que, tipo,
Eu quero do meu jeito, tem que ser do meu jeito. Tipo assim, se não falar comigo, eu também não falo. Então, eu acho que é isso, né? Ver de uma forma mais aberta, né? Mais suave. E os meus colegas aí têm comentários, Aurélio, Rogério. Eu acho que as duas palestras foram Nossa, convergeram assim. isso, foram complementares e trouxeram duas linhas de ação da unidade de conservação que são inovadoras, né? Eu acho que a trilha de longo curso é uma coisa que tende a ganhar força aqui em Santa Catarina e no Brasil todo, e essa questão da valorização desses potenciais de cultura e religião ligado à conservação também. Eu acho que isso aí é uma coisa que cada vez vai aproximar mais esse contato com a natureza e também uma valorização dessa diversidade cultural, né? Eu acho que o parque e o plano A gente quer chamar isso, o né, parque Rogério? já incorporou esses conceitos e a gente tem que construir agora as ações efetivas aí Os caminhos, né? os Assim, porque caminhos para todo mundo está esses aprendendo, usos, né? né? Para esses usos. Eu só quero parabenizar vocês dois, assim, foi muito bacana e a gente tem registrado agora, né? Quando a gente quiser rever, é tranquilo. Isso, para quem. Eu queria te agradecer, Érica, quando assim uma pessoa que não participou do processo e faz um elogio desse para nossa questão do plano de manejo, que foi um desafio para nós, assim, sabe? Como técnicos, como instituição, nesse momento, assim, sabe? Para o facilitador também, e eu vi, assim, que o nosso esforço está sendo bem visto. É muito legal. Sempre tem coisas para melhorar, né? Mas que a gente acredita que estamos fazendo o possível, o melhor, né? Aurélio. Isso aí, Érica. Olha, agradecer assim, pelo nível altíssimo das palestras de hoje, né? E com essa tua palestra, com certeza nos encorajou mais ainda, mostrando que nós estamos no caminho certo, é bem isso que a gente está pensando, é valorizar o que a gente tem, nós temos aí um grande potencial e os caminhos, eles são infinitos, né? Você tem várias vertentes para caminhar e eu acho que nós estamos no caminho certo, né? Isso nos encoraja muito, os valores culturais estão ali presentes, né? A gente está valorizando isso, né? E eu acho que assim vai ser um sucesso, né? Isso nos encoraja muito. Muito obrigado. A tua palestra é arrepiante assim da tamanho da energia boa, de informações que trouxe, né? O Richard, a gente já conhece o Richard, a gente já está acostumado, a gente brinca e tal, então Guerreiro. É o nosso dia a dia, né? A gente não te conhecia. Obrigado por essa informação que nos trouxe aí, essa oportunidade. É um novo aprendizado para a gente, né? E eu acho que nós estamos assim, como eu sempre digo, o conhecimento nunca é demais, né? Ninguém sabe tudo. Estamos sempre aprendendo. E hoje, com certeza, aprendemos muito mais com todas essas informações que vocês nos trouxeram. Tá? Parabéns, obrigado. Né? O IMA está assim, honrado com essas palestras de hoje, porque isso é muito bom nessa Semana do Meio Ambiente, no momento que a gente está querendo trazer grandes oportunidades para o Parque do Rio Vermelho. Né? E eu acho que a gente está no caminho certo. Tá? Obrigada, Richard. Obrigada, Érica, assim, por aceitar esse desafio numa semana que a gente sabe que todo mundo tem um monte de evento, né? Que o mundo, né, abre as portas para falar sobre o meio ambiente. Ainda bem que tem uma semana para isso, né? E nesse momento tão crítico. Então, assim, Érica, a gente não vai te largar agora que já conheceu. Fica tranquila.
Vamos te procurar. E obrigada aos meus colegas, né? Que estão sempre presentes. Nós temos a nossa equipe, que está a Elaine, a Bianca, o Adri também está sempre dando apoio, a todos os nossos convidados, a Michele Lopes, da Ecopaerg. O Adri está ali, querido. Lembrando foram que excelentes palestras, assim, eu fiquei emocionada várias vezes, gente. Lembrando, Adri, que a programação continua amanhã, né? 16 horas. Isso, amanhã, às 16 horas, nós temos a palestra do Instituto Mirim Costeiro, né? Que trabalhando sobre o projeto de educação ambiental com a questão costeira, né? Com crianças, e também do Instituto Espaços Silvestres, sobre o trabalho desenvolvido com animais silvestres, né? A gente convida todos para estar amanhã com a gente, e hoje, muito obrigada para quem acompanhou. A palestra fica gravada, e até a próxima. Obrigada, gente. Obrigado também. Obrigada. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.